Muito bem, gurizada, muito bem para quem está chegando agora. Estamos entrando no ar nessa quarta-feira, quarta de liga, quarta pós-Libertadores da América. E eu já estou convocando aqui, já que estou eu aqui nesse estúdio, convocando a Nação Colorada para estar aqui comigo. E também fazendo um convite aí para qualquer colorado que esteja participando hoje, porque ontem foi dia de jogo da Libertadores e o Internacional esteve em campo. Dia de Inter representar o Rio Grande do Sul na Libertadores. E bem o fez, conseguiu uma goleada por 4-0, até me chamou bastante atenção. Todo mundo ficava com aquela expectativa, depois do Miguel Ángel Ramírez, dar uma balançada aí, depois de um resultado que não foi ruim, foi péssimo, foi ridículo, contra o Always Ready, o time do shampoo, o time do absorvente, como quiserem falar, precisava vencer. Venceu até com uma vitória maiúscula. Hoje eu vou aproveitar, claro, para responder algumas dúvidas também. Mas antes disso, hoje é dia de Liga dos Campeões. Também falar sobre o jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester City, porque o jogo acabou de acabar o primeiro tempo. O time do Paris Saint-Germain vai vencendo por 1-0 com o gol do Marquinhos. Assim, me perguntaram até qual que é o meu favorito. Eu, particularmente, sou muito fã do Guardiola, desde a época em que esteve no Bayern de Munique, claro, Barcelona, Bayern de Munique e agora o Manchester City. Então, para mim, eu tenho o coração um pouco dividido, porque sou fã do Neymar também. Agora, eu acho que o Paris Saint-Germain, se conseguir essa classificação, lembrando que do outro lado, na outra semifinal, temos Chelsea e Real Madrid, é bem provável, acho que tem boas condições do Paris Saint-Germain, do Neymar, Mbappé e companhia, estar na final e ser campeão. Acho que o Paris Saint-Germain nunca esteve tão perto de ser campeão da Liga dos Campeões do que nessa edição. Porque é bom lembrar no ano passado aquela final que acabou sendo estendida, que aconteceu e que o Bayern de Munique venceu por 1-0, o Mbappé perdeu o gol. É bom lembrar que aquele time do Bayern de Munique era um time poderosíssimo. O time do Dieter Hans Flick, que ganhou tudo na temporada, conseguiu 5 títulos, só não superou a marca do Barcelona de 2011, porque o título de campeão do mundo, do Mundial, foi disputado no outro ano, no ano seguinte, mas foi o time que disputou 6 títulos e ganhou 6. Então aquele time do Bayern de Munique era favoritíssimo, por isso que era bem difícil para o Paris Saint-Germain chegar e ganhar do alemão, que agora tem mais uma Liga dos Campeões, último atual campeão por falar nisso. Então, para mim, meu favorito, se o Paris Saint-Germain chegar à final, o Paris Saint-Germain é, para mim, o meu favorito. Agora, falar sobre esse jogo do Internacional, porque, meus amigos, o Internacional tinha essa pressão da qual eu falei, porque o Miguel Ángel Ramírez, no último jogo, o jogo contra o Always Ready, ele tinha escolhido alguns jogadores para ir algumas trocas, por exemplo, o Rodinei, que calou minha boca. O Rodinei entrou pela lateral esquerda, chegou a jogar, eu até brinquei, acho que ele achou que era o Zico, achou que era o Maestro Léo Júnior, que jogava na lateral com o pé trocado, mas ontem o Rodinei, no primeiro gol, foi ele que deu o cruzamento, participou muitas vezes, com muitas chegadas, apesar de eu particularmente achar que o Heitor deve ser o titular no time do Miguel Ángel Ramírez. O Rodinei calou minha boca, é um grande jogador e é um atleta. Naquela outra ocasião em que alguns jogadores do Internacional, como Dourado, o próprio Heitor também estava naquela baderna, comemorando, fazendo festa, o pessoal do Inter, a torcida colorada, chamou atenção para o Rodinei, porque enquanto os demais estavam lá naquela loucura, o Rodinei estava treinando, estava fazendo uma corridinha matinal, Então o Rodinei sim tem o meu respeito, apesar de que eu achar, tecnicamente, e tem alguns recursos, o Heitor, por ser um pouco mais novo, tem mais velocidade, que para o esquema do Miguel caberia melhor. Mas, claro que o Rodinei é um bom nome a ser utilizado. Agora, acho que o principal destaque dessa goleada é essa questão que até me permita aqui, para responder uma dúvida que o pessoal falava sobre a Renata Fã, porque a Renata Fã é uma torcedora colorada, assim como também o Fabiano Baldassi, fez uma crítica muito dura depois desse jogo contra o Always para cima
do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que todo mundo sabe, o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que esse trabalho é um trabalho que vai se encaminhar junto com o próprio Alessandro Barcelos, que veio para não fazer só uma mudança administrativa do Inter, com a chegada do Paulo Braz, com a chegada também do Gustavo Grossi, que é as categorias de base, diga-se de passagem, o Gustavo Grossi já está contratando, isso que eu tenho falado já algumas vezes. O Miguel Ángel Ramírez, que eu até brinco, é uma ideia, é porque o treinador chegou aqui e essa é a paciência da qual eu defendo, e eu passei pano aqui quando o Miguel perdeu para o Always, é que é um treinador que vem com uma mentalidade diferente. Eu até expliquei em uma certa ocasião sobre o que ele pretendia fazer aqui no Internacional, que era jogar com esse esquema de jogo que o Guardiola foi campeão com o Barcelona e conquistou todos os títulos que disputou, da qual eu mencionei também essa comparação com o Bayern de Munique. A ideia do Miguel Ángel Ramírez, é claro que, dadas as proporções, é fazer com que o time do Internacional jogue um pouco parecido com aquilo, só que nós ainda não víamos o Internacional conseguindo jogar. E um dos principais destaques desse jogo foi o Marcelo Lomba, que até pouco tempo atrás participava jogo 30 passes na bola, 40 passes na bola, que para o goleiro é totalmente anormal, e até então o Internacional vinha utilizando do goleiro como se fosse uma válvula de escape. Não, toca para o goleiro, toca para o defensor, aquele passe de lado que não vai a lugar nenhum. Nesse jogo contra o Deportivo, a coisa mudou. Nesse jogo contra o Deportivo, temos então uma colaboração do sistema defensivo, 2 laterais que entram no meio campo, esquema Ramírez, 2 laterais que entram no meio campo para trabalhar como alas, para ajudar na construção, na armação dessa jogada a partir da defesa, meio campo e ataque. Isso é o que na teoria o Miguel quer fazer. Está caminhando, está evoluindo. Mas eu chamo a atenção para esse jogo porque é o seguinte, nós tivemos um Internacional ali com o Cuesta, que para mim foi um dos melhores jogadores da partida de ontem, que além de ter participado do jogo, além de ter contribuído com o Internacional fazendo gol lá na frente, o Inter conseguiu, com o Marcelo Lomba tocando a bola, saindo com essa bola desde o campo defensivo até o ataque. Então isso para mim é um ponto que precisa ser defendido. Eu falava sobre a Renata Fã porque ela criticou, e eu acho que é normal tu criticar um trabalho que fica a dúvida sim, porque o Miguel contra o Always acabou deixando o Patrick no banco, e eu até falei sobre essa questão, se o Patrick não serve para o esquema, ele vai ficar no banco. Mas aí entra uma outra premissa. O Patrick serve, e nós vimos na partida de ontem, que o Patrick serve para esse esquema do Miguel Ángel Ramírez. O Patrick pode jogar de ponta, pode jogar no meio campo, ele precisa de liberdade. Foi o melhor jogador do Inter na última temporada e tem tudo para contribuir nesse esquema. Agora o que está faltando? Está faltando o treinador observar isso e colocar para jogar. Eu tinha até uma grande dúvida em relação a esse jogo contra o Deportivo Táchira, que era sobre essa questão de que o Miguel até falou, quando ele chegou, isso a direção do Inter também tem muito conhecimento, que é sobre essa questão, essa mentalidade de se adaptar conforme adversário. Eu defendo o Miguel Ramírez, mas eu não lembro do Pep Guardiola trabalhar com essa ideia, de se adaptar conforme adversário. Todo mundo tem criticado isso. Me diga algum colorado aí, se tiver algum colorado aí que concorde com isso, então que me diga. Então que me critique, porque eu, pelo menos, sou totalmente contra essa ideia de ficar se adaptando conforme adversário. Isso é cabível em alguns jogos bem decisivos contra adversários de bastante renome, em que o Inter for disputar. Agora, não contra o Always Ready, não contra essas equipes que, em comparação, até mesmo no nível técnico, na camisa, em outras questões, são bem inferiores ao Internacional. Para esse jogo contra o Deportivo, a dúvida era essa. Já vimos que o Internacional se adapta sim, mas já com uma estrutura de esquema tático, uma formatação desse esquema um pouco mais organizado. Organização não foi o que teve no jogo contra o Always, mas nesse jogo nós vimos sim, nós vimos muita organização, diga-se de passagem, do time do Internacional. Aquela fragilidade, todo mundo lembra o jogo com o Ipiranga amassou o Internacional, o Ipiranga poderia ter ganhado do Internacional lá dentro do Beira-Rio. E por quê? Porque o Ipiranga conseguiu recuperar essa bola ainda no campo de defesa do Inter, porque não tinha uma coisa que agora o Inter começa a apresentar: a saída de bola com qualidade. A saída de bola do Internacional tem sido muito boa,
pelo menos nesse último jogo, nós vimos uma saída de bola com mais categoria, que começa a ganhar um pouco mais de confiança essa defesa do Inter, porque é muito difícil, se fala em ruptura, se fala nessa troca do Miguel do Abel Braga para o Miguel, para ele começar a conseguir fazer com que essa ruptura no antigo esquema comece a se adaptar. O próprio Edenilson veio em coletiva e disse, nunca tinha trabalhado com esse esquema. Então, é claro, demanda muito tempo, demanda muita paciência e o torcedor precisa ter essa paciência. Eu acho que o torcedor colorado, pelo menos uma parte deles, compreendem que o Miguel é um técnico que chegou para comandar o Internacional, não só nesse ano, mas para fazer mesmo uma modificação, para fazer o Inter jogar com a bola no chão, para fazer o Internacional ter um time que sai com a bola tocada, que cria jogada a partir do seu meio campo, da sua defesa. O problema é que nós não tínhamos visto isso nos últimos jogos e principalmente em jogos decisivos. E eu cito o Grenal e o jogo contra o Always Red pela Libertadores. Agora nós vimos. Então foi um jogo importantíssimo. Ontem eu discuti até com o Wesley sobre a importância desse jogo, se era um jogo de fato que tinha uma certa pressão. E é claro que tinha. O Internacional precisava vencer. Fez a lição de casa e eu acho que a partir de agora, porque goleou o Aimoré, goleou o Esportivo, vinha de uma série de goleadas no Gauchão. Agora na Libertadores essa goleada coloca lá em cima o Internacional para um jogo contra o Juventude, que o Juventude até dá para fazer essa comparação com o Deportivo. Eu não sei, eu acho o Juventude uma equipe que vai dificultar um pouco as vidas do Internacional. Vamos falar sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga acabou sendo eliminado do Gauchão. Todo mundo sabe aquela palhaçada que aconteceu no jogo contra o Grêmio, um pênalti marcado. Segunda-feira o Adilson esteve aqui, falou sobre a arbitragem, o senhor Éder Zanella, que eu até evitei falar e criticar muito a arbitragem, mas de fato foi bem delicada essa situação. O Ipiranga vem sendo prejudicado já em alguns campeonatos. Esse acho que foi o mais dolorido, que mais bateu no torcedor do Ipiranga, porque foi um pênalti que de fato, eu não sei aonde que ele viu, acho que ele viu em outro mundo, em outro planeta, esse pênalti, que de fato não aconteceu e acabou eliminando o Ipiranga. Agora, quem seria o melhor jogador do Ipiranga nesse gauchão? É uma pergunta um tanto quanto complicada de fazer. Eu até deixo a dúvida aí, quem foi o melhor jogador do Ipiranga no gauchão? Eu poderia colocar Caprini, um jogador que contribuiu muito para o Ipiranga, não só jogando pela ponta, não só construindo contra-ataque, não só dando velocidade quando o Ipiranga tinha posse de bola, como também ajudou nas interceptações, bem como também o Mossoró, o meio-campista que cria jogadas, o meio-campista que não se contenta apenas com ajudar no ataque, mas que, quando precisa retomar uma bola, fazer uma interceptação pelo meio. E o Ipiranga, sim, quero me desculpar, merecia estar classificado às semifinais do Gauchão. O Ipiranga fez aqui, nós tivemos a primeira, a segunda rodada, todas essas rodadas, vendo o Ipiranga estar no G4, está na quinta posição. E o jogo contra o Novo Hamburgo? Sim, é claro, eu sei que o jogo contra o Novo Hamburgo o Ipiranga deixou escapar. Era um jogo que sim, custou a nossa classificação. Acho até que custou mais do que o erro de arbitragem, porque vendo o Grêmio da forma que jogou no segundo tempo, logicamente se escorou no resultado. Porque o Grêmio ganharia do Ipiranga, isso era muito natural, muito lógico, porque é o Grêmio, porque é uma equipe que sim, como diz o Adilson, isso não é bobagem falar ou querer dar desculpa. É uma folha que nós estamos falando 10 milhões contra uma folha de 200 mil. Então aqui eu tiro meu chapéu para o Ipiranga, acho que foi uma campanha excepcional. E digo mais, eu ouvi no final de semana pessoas torcedoras do Ipiranga, que claro estava bem, mas pessoas de Erechim que estavam torcendo contra o Ipiranga. Então, pera um pouquinho, eu não sei se eu estou sendo um tanto quanto ingênuo em achar que existem pessoas aqui em Erechim, na região, que realmente são apaixonadas pelo futebol local e que apoiam esse clube do Ipiranga de Erechim, que há pouco tempo atrás vivia vacas magras, mas que agora está em uma condição de disputa de competições, em uma condição de disputar em alto nível, competições como Copa do Brasil, competições como Campeonato Gaúcho, na elite do futebol gaúcho, para quem viu o Ipiranga jogar o acesso contra equipes que não tinham nem estádio. Então agora eu faço a pergunta,
E cadê as pessoas que apoiam? Então, para mim, eu preciso aqui tirar o chapéu, não só essa gestão, não só essa campanha, não só as pessoas que estão apoiando o clube de Erechim. Tiro o chapéu e até bato palma. Agora, é preciso dizer que nós precisamos apoiar mais o Ipiranga. Eu convoco a comunidade de Erechim para que esteja apoiando o Ipiranga. É preciso tirar o chapéu, o Ipiranga tem feito esforços absurdos para conseguir manter folha salarial, não atrasa salários. O técnico Júnior Rocha é um treinador ele é novo, mas ele é um treinador muito inteligente, ele sabe o que está falando, entrevistei várias vezes, é um treinador que sempre se mostra muito coerente com aquilo que o Ipiranga quer que faça e sempre fala apoiando o Ipiranga para que o Ipiranga consiga, e a reação no segundo tempo contra o Grêmio, eu acho que responde muito bem isso. Então é preciso tirar o chapéu para o Ipiranga, que agora vai ter um mês aí para se preparar, para descansar e também para tentar colocar os ânimos, porque uma Série C é muito difícil, vai ser uma Série C que, ainda bem com o trabalho da comissão técnica, mas vai ser uma Série C muito difícil com algumas equipes ali bem complicadas. Sobre o Grêmio, porque o Grêmio joga na quinta-feira, joga contra o time do Lanús. Quem não lembra? O Grêmio jogando contra o Lanús em 2017, daquela final do 2-1, primeiro jogo difícil, que o Cícero conseguiu fazer o gol do Grêmio, depois no segundo jogo, o Luan, que matou o jogo, o Arthur se lesionou, um jogo bem emocionante lá em Fortaleza. O Grêmio agora volta ao La Fortaleza pela Copa Sul-Americana. E o que eu posso dizer sobre esses últimos treinos do técnico Thiago Nunes? Depois eu falo sobre o Douglas Costa. O Thiago Nunes ele é um treinador diferente do Renato Portaluppi. Claro, o Thiago Nunes é um treinador que joga em um estilo 4-1-4-1, ele gosta de jogar com um jogador mais centralizado. O Grêmio, no último jogo contra o Ipiranga, ele jogou praticamente no mesmo estilo. Com o Breno, ele começou com o Wanderson, mas Rafinha deve ser a opção pelo lado direito. A dupla de zaga deve ser Jeromel e Kahneman, mas ainda sem a dupla titular na defesa, joga com o Rodrigues e com o Juan pelo lado esquerdo. Nós temos então uma incógnita também aí, mas o Diogo Barbosa deve ser titular, aí também uma questão, porque se fala sobre o elenco do Inter, para mim o elenco do Inter é muito melhor que o elenco do Grêmio, não na questão da qualidade, mas na questão de ser completo, um elenco completo, um elenco que eu ouvi, inclusive hoje, várias vezes os torcedores colorados falarem sobre esse time do Inter ser um time favorito a ganhar a Libertadores. E sim, se continuar jogando, se não houver essa irregularidade, continuar jogando assim, o Inter sim tem condições de ganhar a Libertadores. Agora volto a falar sobre esse meio-campo, é um meio-campo meio que indefinido, porque se o Thiago Nunes for jogar com um jogador centralizado, tudo leva a crer que é o Thiago Santos, mas o Thiago Santos não é um jogador de passe qualificado, é um jogador que tem uma marcação, que é um jogador combativo, um jogador pedido inclusive pelo Renato Portaluppi, mas que vem sendo titular até porque se mostrou ter muita qualidade na defesa, esse poder defensivo. Ser esse jogador à frente da defesa, um jogador com essas características. Então, para aquilo que ele está sendo desempenhado, para desempenhar essa função, está cumprindo seu papel. Matheus Henrique é uma grande dúvida, Jean-Pierre é uma grande dúvida, principalmente nesses três da frente em que o Renato colocava esse 4-5-1 com dois volantes, Matheus Henrique e Thiago Santos, que foram os que jogaram no jogo contra o Ipiranga, mas esses três da frente tem uma grande dúvida. O Léo Pereira foi o jogador pela direita, mas não se sabe se vai ser o Léo Pereira, pode ser que seja o Léo Chu, talvez seja um quebra-cabeça que o Thiago Nunes vai ter que montar, porque eu, pelo menos, depois dessa lesão do Alisson, imagino que não tenha um jogador à altura nem do Alisson e nem um jogador que tenha um nível bom como os demais para ser o jogador pelo lado direito. Talvez o Ferreirinha caindo pela direita, o PP pela esquerda, é uma opção. E mais à frente o GPR. Mas o GPR também tem algumas contratações, algumas negociações, e pode ser que o GPR saia do Grêmio. E existe essa possibilidade. E o Diego Souza lá na frente. É uma dúvida sim. Agora contra esse jogo do Lanús, talvez tenhamos a volta do Jeromel, que já deu até entrevista coletiva, já disse que está preparado. A defesa do Grêmio é bom destacar que ela é bem diferente, o titular
da defesa reserva. O Thiago Nunes vai ter uma boa missão. Sobre a Copa Sul-Americana ser uma prioridade ou não, eu acho que a Copa Sul-Americana é uma competição muito interessante e tem que se dar, sim, o valor para essa competição. Não é, eu acho que essa arrogância que veio da direção do Grêmio, não da torcida, veio da própria direção do Grêmio, dizendo que a Copa Sul-Americana é a segunda divisão do futebol sul-americano. Isso quem disse foi Cláudio Oderich, um dos conselheiros do Grêmio. É preciso dizer, a Copa Sul-Americana dá ao campeão da Copa Sul-Americana vaga direta para a Libertadores, disputa da antiga Copa Suruga, que agora é uma outra competição, e também o campeão da Sul-Americana joga a Recopa. Se o Internacional for o campeão da Libertadores e o Grêmio conseguir ser campeão da Copa Sul-Americana, podemos ter uma decisão de Recopa, essa que foi ganha nessa última temporada pelo Defensa e Justiça, para cima do Palmeiras, do campeão da Sul-Americana. Então é preciso tirar o chapéu para a Sul-Americana, é uma competição que o Grêmio tem que ter um olhar bem diferente. Claro que talvez não seja uma prioridade por conta da Copa do Brasil render um pouco mais de grana, tem tudo isso, é preciso ser avaliado. Mas, no meu entendimento, a Copa Sul-Americana é mais atraente nesses aspectos do que o Campeonato Brasileiro. É uma competição que também dá um valor financeiro ao clube que vence e dá o direito de competir esses outros torneios dos quais eu falei. Em relação a Breno e Douglas Costa, o Breno, para mim, é um goleiro que vai ser, assim como o Daniel, goleiro do Inter, que deveria ganhar vaga, o Internacional tem esse histórico, Muriel revelou o Alisson que hoje foi eleito em 2019 melhor goleiro do mundo, esse histórico de revelar goleiros, bem como também o próprio Grêmio. O Grêmio também tem esse histórico de revelar goleiros. O Tafarel, que é o goleiro da seleção brasileira, já mostrou que Breno sim tem potencial. É um jogador que, no meu entendimento, não tem nem questionamento em relação à titularidade do Breno, tem que renovar logo esse contrato, já há negociações, já há conversas para renovar esse contrato. Claro que vai custar um valor para o Grêmio, um pouco maior do que ele recebe agora, deverá ganhar cerca de 100, acertar por 100 mil, 200 mil, mas é um valor que vai ter que ser pago para o Breno. O Breno, com 21 anos, se mostrou ser um jogador extremamente qualificado, um goleiro muito qualificado. Uma das falhas ainda que ele tem é em relação à saída de bola, ainda não tem tanta confiança para sair dentro da pequena área, e isso é uma dificuldade que os goleiros acabam tendo, mas o Breno, com continuidade nos jogos, sendo titular, assumindo essa responsabilidade em jogar em jogos grandes, 21 anos, tem tudo para ser, talvez até o que alguns dizem, o melhor goleiro da história do Grêmio, um goleiro que vai fazer parte de uma história do Grêmio, se esse contrato for estendido por mais tempo, para entrar para a história do time do Grêmio. Respondendo a dúvida sobre Douglas Costa, porque o Douglas Costa mandou uma provocação, todo mundo viu, eu conto, vocês contam, queria que a torcida do Grêmio me contasse, porque ainda não se tem nenhum posicionamento sobre a contratação do Douglas Costa por parte da direção do Grêmio. Ainda não foi dito nada pela direção do Grêmio sobre Douglas Costa vem ou não vem. Ao que tudo indica, Douglas Costa tem provocado a torcida dizendo que quer jogar no Grêmio, e isso já é público, todo mundo sabe sobre esse passado em que o Douglas Costa teve aqui, bem como o Tyson, e depois eu vou falar um pouco sobre o Tyson, sobre essa identificação que ele tem com a torcida do Grêmio. Mas, segundo informações do repórter Wagner Martins da Bandeirantes, houve uma proposta feita do Grêmio que tornou essas movimentações em relação ao jogador Douglas Costa um pouco mais aceleradas, um pouco mais de pimenta, ganhou em Porto Alegre e depois se estendeu em todo o Brasil, porque houve uma proposta do Grêmio para o Douglas Costa em um contrato de produtividade, onde ele renderia e assim o contrato seria estabelecido por produtividade, e a resposta do empresário foi não, desta maneira, desse modo, nós não queremos Douglas Costa para vir jogar no Grêmio. Douglas Costa, segundo informações da direção do Grêmio, que não são de agora, mas no passado, quando se cogitou o nome do Douglas Costa, era para um valor de 2 milhões e 500 mil, algo semelhante a isso, mas que se tornou inviável por conta da eliminação precoce na fase de pré-Libertadores para o Independiente Del Valle. Todo mundo sabe que essas negociações que o presidente Romildo Bolzan declarou que iria fazer, não vão mais acontecer, e o Douglas Costa
segundo informações do próprio Wagner Martins, uma fonte de dentro da arena disse que era para não embarcar nessa. Então me respondo, ou respondo o Douglas Costa. Quem vai contar se a torcida do Grêmio, se a direção do Grêmio, acha até que era preciso um posicionamento do próprio time do Grêmio em relação ao Douglas Costa, que parece que faz uma brincadeira, um joguinho entre torcida e direção. Em relação a Taison, todos os olhos, as atenções da torcida do Inter eram para o Taison, porque o Taison é um craque, é um jogador que é muito diferenciado, é acima da média. É claro que teve uma passagem pela Europa jogando no Shakhtar, que não é, inclusive que o Douglas Costa também chegou a passar, que não é um jogador na Europa, não teve brilho na Europa. Mas é bom lembrar o que o Gabigol também chegou a ter passagens pela Europa no futebol italiano e também não brilhou com o Flamengo, campeão da Libertadores, matou o time do River Plate na final em 2019, naquele Flamengo do Jorge Jesus que encantou a todo mundo. Então essa questão de brilhar na Europa não quer dizer nada se o jogador é bom ou não. O Taison é um grande jogador, veio para ser o principal jogador do Inter para a temporada. Ele é um jogador que se discute em relação ao esquema do Miguel, mas ele é um jogador que pode jogar no meio campo, pode jogar no ataque, pode jogar, se quiser pode colocar o Taison até na defesa, porque ele é um jogador ele é extra classe, ele é um jogador que vai contribuir com o Internacional, com essa identificação. Ele já falou muita coisa, mas se esperava que ele ia entrar em campo ontem. O próprio Miguel disse, por conta da expulsão do Palácio, o Palácio aqui acabou tomando o segundo amarelo, e o Miguel também tardou a trocar os jogadores de ataque, ele demorou muito, ficou esperando, e o Taison acabou ficando no banco de reservas, acabou não entrando. Mas o Taison, em relação à condição física dele, ele chamou atenção, inclusive, nos treinos, porque se mostrou estar muito preparado fisicamente. Então, no meu entendimento, o Taison só não entrou na partida de ontem porque o Miguel tardou em trocar esses jogadores, porque o Taison tinha sim condições. Vai vestir a camisa 10, vai ser o jogador referência do Internacional, e disso eu não tenho dúvida nenhuma. Resta agora os jogos das semifinais, e nós vamos esperar. Ainda temos o jogo do Grêmio na quinta-feira, e esses jogos de semifinais, que todo mundo está achando que vai dar a dupla Grenal, porque tem pressão no Miguel, o pessoal está cobrando também o Thiago Nunes. Agora, Caxias foi uma equipe que mereceu estar entre os quatro classificados, vai dar trabalho para o Grêmio, assim como deu também na última temporada, e o Juventude, time de Série A, não dá para brincar, né? Gurizada, valeu para quem esteve conosco, estamos chegando ao fim nessa quarta-feira, vamos lá que vamos ver quando que vai terminar esse jogo da Liga dos Campeões. Eu te espero amanhã, mas amanhã para, quem sabe, dar alguma resposta e falar sobre esse jogo Grêmio e Lanús. Eu te espero amanhã. Um abraço para todo mundo, até a próxima.